Olá, seja muito bem-vindo em mais um Direto com a Palavra. Estamos discorrendo nessa semana, lição número 6. Estamos aí no hashtag 1674, o tema dons espirituais. E o tema de hoje é um tema muito polêmico no meio do cristianismo, no meio dos cristãos, né? O dom de línguas. Como entender o dom de línguas? Em harmonia com as manifestações desse dom registradas em outras partes da Bíblia, Marcos 16, 17, Atos 2, 1 ao 13, 10, 44 a 48, 19, verso 6, o dom de línguas tratado em 1 Coríntios veja a observação aqui do autor da lição, muito provavelmente a capacidade concedida pelo Espírito Santo de falar idiomas estrangeiros, Haja visto que em Atos, na descida do Pentecoste, cada um ouvia falar na sua língua de origem, na sua língua de nação. Paulo menciona o dom de línguas na lista de dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10, Veja 1 Coríntios 12, 28, versos 28, verso 30, capítulo 13, verso 1, verso 8. Contudo, ele se refere a esse dom repetidas vezes em 1 Coríntios capítulo 14. De fato, e aí tem um versículo no capítulo 14 que eu vou ler com os amados logo mais. De fato, a palavra grega glossa, língua, ocorre mais de 20 vezes em 1 Coríntios capítulos 12 a 14, sendo 15 ocorrências apenas no capítulo 14. Além disso, em 1 Coríntios 14, 21, aparece também o termo grego heteroglossos, outras línguas. Esse número elevado de referência indica que o tema tinha importância especial para Paulo. O uso indevido e o abuso desse dom na igreja de Coríntios causavam desordem e confusão no culto público. Você constata isso em 1 Coríntios 14, verso 23, verso 27, verso 33 e verso 40. Leia 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, verso 13, verso 26 e verso 27 e capítulo 12, verso 10 e verso 30. Quais orientações específicas, Paulo deu quanto ao dom de línguas? Amados, Paulo especificamente, fala especificamente em ordem e decência, havia muita confusão, todos querendo falar, e aí Paulo chamou a atenção, quando muito 1, 2, quando muito 3, mas que haja quem interprete, O que me chama a atenção é o versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 14, pois se ora em uma língua, em uma língua meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo, a minha mente fica infrutífera. Outras versões falam, eu li na versão King James. Se é língua de nação e a pessoa entende, quem está falando entende, porque tem esse dom da interpretação, dom de falar, até tem o pastor, me fugiu a memória agora do nome do pastor adventista, que recebeu esse dom, de falar em inglês, sem nunca ter estudado inglês, o que trabalha aí com a arqueologia, muito conhecido, enfim, fugiu o nome do pastor. Então, se sabe, esse pastor, ele sabe falar inglês e sabe o que está falando, então a sua mente não fica infrutífera, Mas vamos lá, vamos discorrer sobre isso, Nós seríamos muito réprobos na fé, se achássemos dono da verdade, O autor foi muito inteligente e colocou muito provavelmente, E há muita confusão, nesse meio, porque Paulo especifica ali, quando muito, no máximo 3, e que haja quem interprete, e não é difícil você ver um grande alarido sobre isso, durante os cultos, que realmente atrapalha muitas vezes o pregador que está discorrendo sobre a palavra de Deus, então vira meninice, e às vezes se fala aí como se Deus estivesse falando através da pessoa, mas daqui a pouco já coloca, na mesma frase, já coloca Deus na terceira pessoa. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então
realmente há muita meninice no meio, né? A razão pela qual o falar em línguas deve ser acompanhado de interpretação é que as línguas precisam ser compreensíveis. 1 Coríntios capítulo 14, verso 9. Do contrário, não há proveito em usar o dom. 1 Coríntios 14, 6. Isso explica por que Paulo deu tanta ênfase à interpretação e ao entendimento. É evidente que ele não criticava o dom em si, mas como veremos amanhã, né, na lição de amanhã, a importância excessiva que os coríntios lhe atribuíam, o que levou ao descuido do dom de profecia. É importante observar que, embora Paulo desejasse que todo coríntio pudesse falar em outras línguas, né, 1 Coríntios 14, 5, ele não esperava que isso ocorresse com todos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Então não pode, né, ser uma evidência, falo em outras línguas, então eu sou batizado com o Espírito Santo e os demais não são, né? Por isso a ideia de que todos, né, de falar em línguas como prova de batismo do Espírito Santo é uma perversão do ensino paulino, de 1 Coríntios, né, 12 e 14. Há pessoas em sua igreja que falam outros idiomas. Como elas podem usar essa habilidade para alcançar mais pessoas para Cristo? Porque de que modo esse fato nos ajuda a compreender a verdadeira natureza do dom de línguas tratado, né, por Paulo? Amados, partindo do pressuposto, né, que são línguas de nações, como o próprio autor da lição fala no início da leitura, usando o termo muito provavelmente, né, seria de suma importância que esse fizesse, né, missão internacional. É um assunto profundo, é um assunto delicado, né? Não somos o dono da verdade, o dono da verdade é Cristo, né? Seria muitos réprobos mesmo na fé se achássemos que não seria possível Deus trazer uma língua que ninguém conhece, né? Deus é todo poderoso, Ele pode. Mas, amados, o que é importante é termos a consciência que somos batizados com o Espírito Santo, porque dominamos a nossa língua para não pecar, porque não falamos mal do próximo, porque o nosso coração realmente rejeita o pecado. As coisas do mundo nos dão agonia, nos fazem mal, né? Quando você escuta uma música aí, tem músicas com letras pornográficas, se você realmente tem o Espírito Santo em si, isso lhe incomoda, lhe causa desconforto, né? Agora, você deve conhecer uma pessoa que diz que fala em outras línguas, né? Mas você olha para a vida dela e a vida dela não é uma vida reta. Então precisamos ter muita sensibilidade nisso, né? Precisamos ter muito cuidado. E a suma é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti muita sabedoria, muito discernimento para esse tema, Senhor, e muito cuidado, meu Deus, para não distorcermos a Tua palavra. Que o Senhor nos traga refrigério e compreensão, e que nos traga sabedoria para sabermos como lidar com essa situação. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.